Seja bem-vindo ao 15º dia do Retiro Quaresmal. Que bom que você chegou até aqui. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que essa perseverança tenha em Deus frutos para a nossa vida. Vamos nesse momento, como sempre, fechar os nossos olhos e invocar a presença do Espírito Santo. Como é importante essa conexão do nosso coração com o Senhor, porque quando nós rezamos, nós invocamos, nós consagramos os nossos momentos ao Espírito Santo, nós reconhecemos que sem Ele nada nós podemos fazer. Nós reconhecemos a nossa dependência e a nossa abertura para que o nosso coração seja instruído. Então, que nesse momento você possa clamar sobre você a presença do Espírito Santo e clamando esta presença, que você possa perceber o quanto o Senhor é fiel à sua oração e que Ele vai te conduzir nesta oração. Ele vai falar ao seu coração por meio da sua palavra e por meio das orações que nós faremos juntos por aqui. Hoje nós vamos ler o Evangelho de São Mateus, no capítulo 20, o versículo é o 21, e este evangelho é o evangelho da liturgia desta quarta-feira, e é um evangelho em que Jesus começa falando ali para os discípulos sobre a sua paixão, sobre a sua morte. Ele vai contando que ele será entregue, condenado, que ele morrerá e ressuscitará. E em meio a esta fala de Jesus, surge a mãe dos filhos de Zebedeu. Ela se aproxima de Jesus e é este versículo que nós vamos ler, é a fala da mãe dos filhos de Zebedeu a Jesus. Jesus perguntou: "Que queres?" Ela respondeu: "Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda." Então, a mãe dos filhos de Zebedeu chega até Jesus e faz um pedido, que um se sente à direita e o outro à esquerda de Jesus, ou seja, ela vai ali interceder pelos seus filhos, pedindo que os seus filhos no reino dos céus, na ressurreição, tenham um privilégio, que eles sejam privilegiados. E é muito interessante porque quando a gente olha o contexto dessa passagem, a gente vê, com todo o respeito a ela, mas o quanto ela foi inconveniente naquilo que ela pediu. Porque Jesus estava ali relatando o seu sofrimento, aquilo que ele iria passar. Ele estava ensinando ali os discípulos sobre um momento difícil da vida dele, que ele iria viver ali na sua paixão, morte, e depois com a sua ressurreição. E diante desse contexto, ela foi, no mínimo, insensível, porque ela não se conectou com a mensagem que Jesus estava ali transmitindo, porque o coração dela estava ligado aos benefícios que ela poderia receber, os seus filhos poderiam receber de toda essa situação. Então, ela foi insensível ao que estava acontecendo, porque no seu coração havia uma ganância. Ela tinha ali um desejo de poder, de prestígio, de ser privilegiada, e isso esteve à frente do bom senso, da sensibilidade. E quando a gente para refletir justamente sobre essa postura, nós podemos perceber, e aí fica a dica para que você faça sua revisão de vida, perceber justamente essa postura na nossa vida em alguns momentos. Porque, às vezes, nos nossos relacionamentos, em busca de privilégios, em busca de poder, em busca de satisfações, em busca de benefícios, nós vamos nos tornando insensíveis ao outro. Às vezes a gente constrói uma amizade e se relaciona com alguém pensando naquilo que a pessoa pode te proporcionar. Então você acaba construindo, tendo interesse
dando uma atenção para alguém, porque você pensa, o que essa pessoa pode me proporcionar? E nós aprendemos que a própria palavra, a continuação dessa palavra, Jesus ele vai nos ensinar, por conta de tudo isso que acontece, que nós devemos servir, buscar servir e não ser servidos. É isso que Jesus fala. Eu vim para servir e não para ser servido. Se você quer ser o primeiro, então seja servidor de todos. É o que Jesus fala na continuidade desta palavra. E assim deve ser os nossos relacionamentos. Quando você se aproximar de alguém, se aproxime nessa perspectiva de proporcionar algo a ela e não de querer algo, querer receber. Isso é egoísmo. Então, às vezes construímos amizades nesta base, às vezes os relacionamentos afetivos não dão certo, não caminham bem, porque é um que quer sugar o outro, porque você quer que o seu companheiro, a sua companheira, faça as suas vontades, você nunca cede, você nunca abre mão, você quer fazer os seus caprichos, você sempre quer receber. Mas nós sabemos que o Senhor nos pede, dentro de um relacionamento maduro, dentro de um matrimônio, o Senhor pede sacrifício. Então, às vezes, é necessário sacrificar-se, é necessário ter uma tolerância, é necessário calar o nosso eu, o nosso ego, as nossas próprias necessidades para ser para o outro. Então o Evangelho nos ajuda hoje a esta reflexão. E eu encerro dizendo que muitas vezes nós pecamos porque nós queremos satisfazer as nossas necessidades. Então isso coloca, como aconteceu neste caso, à frente, a nossa necessidade sempre à frente. E nós queremos atender essas necessidades e acabamos falhando, errando o alvo. Nós vivemos um tempo de guerra e esta guerra nos mostra isso. A insensibilidade, a busca pelo poder gera no coração a insensibilidade. Aí se destrói, se mata porque eu tenho os olhos para o poder. Eu perdi a sensibilidade. Foi isso que aconteceu neste Evangelho. Acontece na nossa vida e, infelizmente, estamos em um tempo de guerra e está acontecendo isso também. Vamos pedir ao Senhor neste momento que traga ao nosso coração este bom senso, a sensibilidade de realmente não colocarmos a nossa vida em primeiro lugar. Como Jesus diz aqui neste Evangelho, nós precisamos, em primeiro lugar, servir. Não querer ser o primeiro, mas estar à disposição, estar de coração aberto. Peçamos ao Espírito Santo que nos traga essa graça neste dia de despojarmos da nossa própria vontade para, assim como nosso Senhor fez, nos entregarmos àqueles que estiverem à nossa disposição. Vamos rezar agora o Salmo 50. Antífona. Cristo por nós foi tentado, sofreu e na cruz morreu. Vinde todos, adoremos. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Mostrais assim quanto sois justo na sentença, e quanto é reto o julgamento que fazeis. Vede, Senhor, que eu nasci na iniquidade, e pecador já minha mãe me concebeu. Mas vós amais os corações que são sinceros. Na intimidade me ensinais sabedoria. Aspergi-me e serei puro do pecado, e mais branco do que a neve ficarei. Fazei-me ouvir cantos de festa e de alegria,
e exultarão estes meus ossos que esmagastes. Desviai o vosso olhar dos meus pecados, e apagai todas as minhas transgressões. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo, e confirmai-me com espírito generoso. Ensinarei vosso caminho aos pecadores, e para vós se voltarão os transviados. Da morte como pena libertai-me, e minha língua exaltará vossa justiça. Abre meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se oferta um holocausto, o rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Sede benigno com Sião por vossa graça. Reconstruí Jerusalém e os seus muros, e aceitareis o verdadeiro sacrifício, os holocaustos e oblações em vosso altar. Antífona. Cristo por nós foi tentado, sofreu e na cruz morreu. Vinde todos, adoremos. Contemplemos a cruz de Cristo. Ato de contrição. Senhor, eu me arrependo sinceramente de todo o mal que pratiquei e do bem que deixei de fazer. Pecando, eu vos ofendi, meu Deus e sumo bem, digno de ser amado sobre todas as coisas. Prometo firmemente, ajudado por vossa graça, fazer penitência, não mais pecar e fugir das ocasiões do pecado. Senhor, tende piedade de mim, pelos méritos da paixão de nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Obrigado pela sua companhia, muito bom rezarmos juntos neste dia do Retiro Quaresmal. Estivemos reunidos e vamos permanecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã. Que Deus abençoe vocês.